Rádio Clube de Guaxupé, um verdadeiro show no seu rádio. Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde, aqui na Rádio Clube. É hora do nosso Terça da Saúde desta semana, uma parceria da Clube FM, sempre com a farmácia de manipulação Fórmula Certa. E hoje vamos falar um pouquinho aí sobre síndrome de burnout. Acho que é isso mesmo a pronúncia. Recebendo aqui nos estúdios da Clube a psicóloga Angélica Dias Milhão. Primeiramente, um bom dia especial para os meus colegas da Fórmula Certa, a Natália e também o Júnior. Bom dia, Natália. Bom dia, Júnior. Tudo certo? Bom dia, Henrique. Bom dia, amigos ouvintes da Clube. É um prazer mais uma terça a gente está aqui recebendo essa nossa convidada especial, nossa amiga cliente lá da farmácia Fórmula Certa, Angélica. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Júnior. Bom dia, ouvintes da Clube. Muito agradecida pelo convite mais uma vez. Agradece a Letícia. Estamos juntos mais uma vez aqui com a Fórmula Certa. Sempre que você vem é para nos trazer uma informação muito válida, né, Angélica? É muito bom estar com você aqui, né, Júnior? A gente sempre comenta sobre a Angélica na farmácia, ela sempre está super antenada com a gente. E hoje vamos falar de um tema super importante em relação aos trabalhadores, né? Muita gente passa de um certo limite, de um certo estresse, uma certa angústia no trabalho, mas não sabe o que está acontecendo. E uma das síndromes que acomete o trabalhador é a síndrome de burnout. Então explica para nós o que é essa síndrome. A síndrome de burnout é a síndrome do esgotamento profissional. Ela é um esgotamento da falta de energia, né? Um estresse crônico, né? Certo. Burn significa queimar e out é fora, queimar-se de dentro para fora. Então o trabalhador vai ficando acumulado de muitas tensões no trabalho, né? E a síndrome de burnout faz parte agora do CID-11, né? É uma condição, é um sentimento de exaustão, não é uma doença, né? Muita gente fala assim, eu tô doente, né? Não é uma doença, é um sentimento de exaustão. E está relacionado ao trabalho. Muita gente fala assim, eu tô com síndrome de burnout, sou dona de casa. Não muitas é assim. Mães também grávidas, né, que acabam de gerar seus filhos, né, então a tensão de mãe, de casa, de trabalho, ela fala que tá. Não, a síndrome esse nome foi feito especificamente para o trabalhador. Não pode ser confundida com o estresse crônico, né, o estresse em outras áreas, mas é especificamente pelo trabalhador mesmo. E o que se desenvolve essa síndrome? Por exemplo, é o excesso de trabalho? Sim. É a rotina diária? O que você explica pra gente em relação ao que causa essa síndrome? Em primeiro lugar, a gente precisa ter clareza se é um estresse, se é crônico e se é do trabalho. Pela instabilidade. Pela instabilidade, né, do trabalhador. Hoje em dia, às vezes você está numa empresa ou em alguma... E aí você não tem aquela estabilidade, você pode ser mandado embora a qualquer momento, você tem que ser produtivo. Então, uma das principais causas é essa estabilidade, o excesso de trabalho, trabalhar além da conta. Muitas empresas, eles fazem o trabalhador ultrapassar aquele limite, mesmo que ganhe hora extra ou, né, algum adendo assim, ele trabalha além. E outra coisa também, o trabalhador às vezes leva para casa. Ele vive o trabalho, ele não vive a sua vida, ele vive o trabalho e isso faz gerar esse estresse. O aprimoramento contínuo, porque é muito cobrado, você tem que se aprimorar, você tem que estudar, então você se cobra muito com isso. Sim. Outra grande etapa disso é com quem você convive. Às vezes numa empresa ou qualquer lugar de trabalho é muitas pessoas, então você lidar com as pessoas é muito difícil. Você tem que provar a todo momento que você é melhor que o outro, né? Você tem que mostrar trabalho. E às vezes isso acomete em pessoas que é muito competitivas, né, André? Também. André, Angélica. Também, isso muito. E também tem a ver com a personalidade da pessoa, não é só do trabalho. Às vezes a pessoa é uma pessoa que ela tem baixa tolerância à frustração, baixa tolerância à assertividade, ela não consegue lidar com essas questões. E também a pessoa às vezes tem baixa tendência à evitação de conflitos. Então a pessoa não quer conflitar com seus colegas de trabalho, com
com a chefia, então ela vai absorvendo, vai colocando para dentro, né? Então aquilo vai causando um estresse muito grande. E quando a pessoa também tem pouca autonomia no trabalho, às vezes teu chefe te deu um cargo um pouco, né, de que você tem que lidar de responsabilidade, e aí aquilo você não consegue, né, que os teus colegas de trabalho não discernir a situação. Tem muitas pessoas, no geral, que eu acredito que se cobram de si próprio. Por exemplo, está num trabalho, mas quer alcançar um objetivo. Então acha que o excesso de trabalho, se eu trabalhar dia, tarde, noite, é o que eu vou fazer para conquistar o meu objetivo final. E acha que isso está sendo uma vantagem pelo lado financeiro. Não é, porque você fica conectada o tempo todo ao trabalho. Esquece o lado emocional. Você leva para casa. Então o lazer, a afetividade, a família fica de lado. Você leva para casa e você não desliga. E isso pode gerar certo, né? O ideal, o que seria? Você saiu, né, 6 horas, 7 da noite, não sei. Desliga e vai viver a sua vida com seus familiares, vai ter a sua hora de lazer. E muitas vezes o trabalhador carrega. Aí ele fica mal-humorado, fica irritado, e aí aquilo vai causando um estresse muito, muito grande, que se torna crônico. E essa síndrome, ela pode levar a um processo de depressão, alguma coisa assim? Sim. O que acontece, né? As consequências disso tudo é quando ele não é tratado. Quando a síndrome de burnout não é tratada, porque muitas vezes a pessoa confunde. Fala assim, eu tô com dor de cabeça, eu tô irritada, deve ser alguma coisa que eu comi, deve ser... porque eu trabalhei demais, eu fiquei sem dormir. Então você acha que é isso e você não trata. E isso pode levar gerar um caso de depressão fortíssima ou de estresse mesmo, né? De angústia. E aí sim precisa ser tratado. A pessoa só começa a entender que está sofrendo disso quando ela está deitada, não consegue levantar da cama, quando ela tem uns sintomas muito fortes. E daí o tratamento vai ser tardio e a cura também vai demorar mais. Então o interessante é que o trabalhador comece a ver esses sinais o mais cedo possível. Porque assim, às vezes a gente tem aquela preguicinha de ir pro trabalho, né? Mas assim, quando isso começa a acontecer com mais frequência. Onde que a gente precisa principalmente a irritabilidade. A irritabilidade é uma das coisas mais importantes, porque a pessoa começa a ficar irritada e não sabe por quê. Ela pensa assim, tá tudo bem na minha vida, tô trabalhando, né? Tenho minha casa própria, meu carro, etc. Mas não tá aquela irritabilidade do trabalho e ela não sabe detectar. Não consegue discernir, né? Não consegue. E pode levar a uma depressão muito forte. Isso é muito sério, né, gente? Isso acaba cometendo a vida pessoal da pessoa. Porque, igual você falou, leva pra casa pessoas que não tem nada a ver com o transtorno. Aí começa a dar tudo errado. O meu relacionamento dá errado. O meu relacionamento com meu filho, o meu relacionamento com a minha esposa ou com meu esposo. Vai desencadeando. Isso. Vai desencadeando. Você leva pra tudo. E aí você fica um ser, vamos dizer, insuportável. E em quem a gente acaba descontando? Com as pessoas que estão mais próximas. Marido, esposa, filhos. Então, existem várias palestras que a gente assiste em relação ao trabalho, que eles falam sobre o botãozinho liga e desliga. Com certeza, né? Isso é muito importante, só que hoje em dia a gente não consegue. Hoje em dia também com a mídia, com as redes sociais, parece que a todo momento você tem que provar que você está produzindo. E você passa muito tempo nas redes sociais, Instagram, Facebook ou várias outras redes, né? E você vê outras pessoas fazendo, você fala, bom, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais. É autocobrança, você se cobra, muitas vezes. E uma coisa que é muito importante também são os chefes, né? Os donos de empresa, porque eles também têm uma grande culpa. O que acontece? Muitas vezes o trabalhador acha que a culpa é dele. Eu não estou produzindo, eu estou mal, mas por que eu estou mal, que eu estou me sentindo assim? Aí ele se culpa e aí ele vai deixando de lado e não procura o tratamento. Mas a empresa muitas vezes tem culpa pelas horas de trabalho, pelo tipo de trabalho que a pessoa leva e não tem um descanso. E aí vai acumulando. Muitas vezes. Igual você falou pra gente que a indisposição de querer trabalhar, a se sentir frágil, né? Tá com o emocional abalado, tudo isso são sintomas da síndrome. E aí é onde que a pessoa tem que procurar o profissional. E o que você fala sobre esse tratamento?
Muitas vezes as pessoas têm um certo receio de procurar um tratamento com medo de tomar algum tipo de medicação. Mas eu acredito que só a terapia, nesse caso, é muito positiva. A terapia é muito importante, a psicoterapia, né? Procurar um profissional da área, porque ela vai trabalhar sobre isso. Você rever você como trabalhador. Será que esse trabalho está me agregando alguma coisa? Né? Então a terapia vai te ajudar a ter mais clareza da sua vida, da sua própria vida. Até se autoconhecer, na verdade. O autoconhecimento é tudo. Quando a gente tem o autoconhecimento, a gente sabe as nossas reações. Se eu me conheço, eu sei por que eu estou tendo algum sintoma físico ou emocional. Mas, dependendo, vai precisar de algum medicamento, sim. Passar por um psiquiatra realmente, porque quando o estresse está extremamente alto, que a gente já vai levando para a depressão, é necessário medicamento. E eu sempre falo que é como se fosse um quebra-cabeça, né? Que junta a psicoterapia com o medicamento, mas isso só em casos extremos. A psicoterapia dá conta, sim, começa a ver a partir do segundo mês, terceiro mês, para ir trabalhando essas questões com o trabalhador. Mas quando está num grau muito alto, é necessário o medicamento, sim. E isso pode já acabar gerando outras síndromes, né? Como, sim, por exemplo, ela a síndrome do pânico. Vem acompanhada. É por isso que precisa do medicamento, porque a síndrome de burnout vem acompanhada da depressão, do pânico, né? A fobia social, às vezes a pessoa não quer sair mais. Então a gente fala que os sintomas são 3, né? Os sintomas físicos, que é a dor de cabeça, a fadiga, o sono excessivo, né? A falta de energia, o cansaço, sudorese, o famoso piriri, né? Que muitas vezes a pessoa tem aquela dor de barriga, que não sai do banheiro. Isso são sintomas físicos, né? Mais visíveis. Os emocionais, como eu já falei, a irritabilidade é um dos principais. A perda de entusiasmo, da alegria. Você não tem mais aquela alegria de ir pro trabalho. Chega em casa também, você não vê. Às vezes seu filho é criança ainda, você tá numa fase boa, você não fica alegre com aquilo não te causa mais alegria. Um desânimo gigantesco, você não tem ânimo para nada, uma falta de energia, né? E uma depressão situacional, né? Da situação, ainda não é uma depressão que já se instalou, é uma depressão ocasional daquilo do trabalho. E os sintomas comportamentais também, né? Que como que é? O isolamento, a pessoa não quer sair mais, tem alguma coisa de família, ela não quer, tem alguma festinha lá no trabalho, ou as festas de fim de ano, né? Não quer participar, quer ficar isolado, abandona muitas vezes o emprego, ou às vezes não quer, começa a faltar. Qualquer coisa já é motivo para estar faltando no trabalho. Tô com uma dorzinha ali, tô com isso, começa a faltar, fica evitando o seu trabalho, né? E começa a ficar negligenciando os seus clientes, né? Sim. No caso, quem trabalha muito com pessoas, você começa a tratar de uma forma diferenciada aquela pessoa, como se a pessoa que você está prestando serviço tivesse culpa de alguma coisa na sua vida. Eu acho que a primeira coisa é ser sincero para si mesmo, sim, né? E depois ser sincero para os outros. Gente, eu tô precisando de ajuda, né? Para alguém estender a mão, né? Sim, por isso que é muitas vezes confundido. Então, muitas vezes a pessoa acha que não tem isso, que acha que é só um estresse, sou eu que não dou bem com o meu chefe, com meus colegas de trabalho. Não é. Por isso que se observar o autoconhecimento é muito importante, porque senão vai ser confundido sempre com outras coisas. Nós estamos falando da síndrome que é gerado dentro do local de trabalho. Só que muitas vezes o local de trabalho também, ele é prejudicado por pessoas que vêm de fora, trazendo o problema de fora para dentro do trabalho. Sim, e isso consegue desestruturar uma equipe inteira, né? Que aí é onde que eu falo assim, às vezes a pessoa tá super bem e uma pessoa que traz um problema de fora para dentro do seu ambiente de trabalho acaba desestruturando a equipe inteira, né? Então eu acho assim, para que isso não acometa de dentro para fora ou de fora para dentro, a pessoa tem que, igual o Júnior falou, tem que ser sincero com si próprio, né, Angélica? Conversar, falar assim, olha, eu não tô no meu momento legal para estar aqui nesse momento. Muitas vezes a pessoa tem medo de ser mandada embora. Sim, mas isso é um dos fatores principais, porque a pessoa tem medo dessa instabilidade. Se nós esperamos a lealdade do funcionário. Sim. Eu que lido com funcionários, a gente sempre espera isso.
Porque da mesma forma que somos leais com eles têm que ser com a gente também. E muitas vezes o trabalhador, às vezes até despedido mesmo, mandado embora, porque ele não foi capaz de falar. Por isso que é interessante ele se autoconhecer para falar, não estou bem, igual você acabou de falar, não estou bem, não estou me sentindo, vou procurar tratamento, o que vocês podem me ajudar? Isso. Porque às vezes aquele trabalhador tem um cargo muito importante. Exato. E para pôr outra pessoa no lugar, é difícil às vezes achar com a competência dele. E o lugar dele, ele acaba desequilibrando uma equipe inteira. Totalmente. Né? E como você falou, os de fora também. As pessoas que procuram a empresa, que procuram alguma coisa, se sentem assim. Os primeiros... Em 1953, a Miss Jones, que era uma enfermeira, que foi o primeiro que detectou a síndrome de burnout, porque ela é enfermeira e lida sempre com a vida e a morte, né? Lidar com as pessoas, essa instabilidade é muito sério, e principalmente nos trabalhadores da área da saúde, os médicos, enfermeiros, psicólogos, e também com os trabalhadores, por exemplo, quem lida com máquina também, trabalho repetitivo. Ao mesmo tempo tem dois lados, né? O trabalhador que lida muito com pessoas e justamente o contrário, aquele que trabalha sozinho. A falta de comunicação, a falta de ter outras pessoas também pode ser causado a síndrome de burnout. E quanto mais tarde a gente desenvolver a falar, mais tardio vai ser o nosso diagnóstico, né? Mais tardio, se você demorar para detectar, mais tardio o tratamento. Porque o quanto antes você rendimento do trabalho. Quanto antes você sentir esses sintomas, já procurar um profissional que possa te ajudar. Angélica, não é um alerta somente para si próprio, para os trabalhadores em geral e também os chefes de setores, né? Para o próprio patrão que é responsável pela empresa. Ele tem que conhecer o seu funcionário. Atento, né? Se o rendimento daquele funcionário caiu, E muitas empresas são responsáveis, a gente teria que deixar claro isso para elas, porque eles pensam assim, não tá bom, o trabalhador não tá bom, manda embora e já vai outro, né? Vive trocando, né? Você vai em alguns, vamos dizer assim, um caso aqui, clínico meu lá, por exemplo, um supermercado, tá sempre trocando, né? Os caixas ou os atendentes, tá sempre trocando. Eu tenho um paciente, né? Algum tempo atrás, que foi isso. Ele era caixa e estava desenvolvendo essa síndrome de burnout e procurou ajuda. E a gente está trabalhando isso, porque o chefe fica lá a todo momento. É uma coisa que eu não sabia também, que depois eu fui no supermercado, eu comecei a reparar. Muitos caixas agora estão trabalhando em pé, porque eles não deixam sentar. Então são horas e horas trabalhando, um dia de folga apenas na semana, né? Que eles têm que trocar e aquilo vai acumulando. É o trabalho excessivo. O chefe de setor ali em volta, ficar ali a todo momento e não percebe a pressão. Realmente a pressão é muito grande. Como em outras áreas também, né? Você tem um chefe imediato ali que também recebeu ordens, né? Do patrão, vamos assim dizer, e ele não consegue, ele está repassando uma ordem que ele recebeu. Mas ele não está percebendo, ele não teve esse discernimento de perceber que a pessoa está muito acumulada, muito estressada. Ele acha que é só a parte familiar, né? A parte pessoal, né? E não é, muitas vezes é aquilo do trabalho. A gente está esquecendo que a gente é humano, que a gente precisa. Não somos máquinas, a gente não né? é máquina, né? Não é. E muitos chefes não pensam assim. Não. Então a gente tem que humanizar o local de trabalho e deixar claro para os donos de empresa que tem que muito legal as grandes empresas, né, ou até mesmo as micros, entender o papel importante que vocês, psicólogos, têm dentro da empresa. Sim. Então, né, a empresa ter um psicólogo também é muito importante. Muitas empresas têm, né? Vários que tem e ajuda muito, porque vai ver o trabalhador e naquele sentido também. Às vezes um trabalhador ali, ele não está rendendo naquele setor, mas se colocar em outro setor, ele vai render muito mais. Então, para observar tudo isso, é muito importante ter sim. Sempre tem um papel de destaque, né? Sempre tem. Angélica, a gente gostaria muito de agradecer mais uma vez a sua presença aqui na Terça da Saúde. Um tema de extrema importância, que eu tenho certeza que serviu de alerta para as pessoas em si,
Não, gente, porque muitas pessoas é movido ao psicológico. Ai, tô passando por essa síndrome e vou chegar em casa, no meu trabalho, vou pedir um afastamento. Também não é assim, não. Não é assim. O afastamento só vai acontecer se for detectado que, por causa do burnout, a pessoa desenvolveu uma depressão altíssima e sim, ela vai ter que ser afastada, ela não consegue sair de casa. A pessoa Mas do tem que ser leal ao contrário, trabalho, tratar com psicoterapeutas, procurar um tratamento o mais rápido possível. Ela tem que ser leal ao trabalho, porque hoje em dia é muito difícil. Sim. Então a gente tem que dar valor, logicamente. Hoje em dia, né, se a gente não trabalha dentro dos parâmetros corretos, e se algum problema chegar no seu chefe e ter um diálogo. Né, André? Gente, a André tá falando em mim. Só pode. André, certeza que tá falando na gente, viu, Angélica? Todo mundo confunde meu nome falando que André. tá falando na gente. Mas muito obrigada pela sua presença aqui. Eu agradeço mais uma vez. Júnior, Natália, obrigada, Henrique. Hoje ficou quietinho. Hoje eu fiquei quietinho, só fiquei aqui prestando atenção. Será que você está desenvolvendo essa cena? Hoje eu posso mandar um abraço? Depende. Não, eu vou mandar um abraço pra uma pessoa muito especial, pra Maíra. Hoje é aniversário dela. Parabéns, né? Maíra. E é uma colaboradora nossa. Uma amiga nossa, né, dentro da equipe de Fórmula Certa. E hoje é aniversário dela e a gente queria mandar um feliz aniversário e que ela continue sendo essa pessoa especial pra gente. Exatamente. Com certeza, parabéns, Maíra. Tá certo, então. Muito obrigado, viu, Angélica? Obrigado, Natália, Júnior, pelo nosso Terça da Saúde de hoje. Até semana que vem. Até. Valeu, gente. Esse foi o nosso Terça da Saúde. Continue ligadinho aqui na Clube. Já já a gente volta com mais músicas no Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde.